Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estejam preparados para começar esse vídeo. Hoje é domingo, dia de quê? Feijoada. Prepare então para termos uma ótima feijoada. Vamos lá para a parte 3 de Árvore da Vida. Gente, é um tema muito interessante, muito robusto. Não dá para esgotar o tema nessa sequência de vídeos, mas eu quero deixar sementes em você, sementes inclusive de curiosidade e de sede para conhecer mais a respeito dessa pauta, mais a respeito desse tema que é fascinante, né? Uma coisa que vale a pena pontuar, né? Lembrando, eu quero lembrar, resgatar o que nós falamos em outros vídeos, né? Lembra que nós estamos aqui na esfera do Malkuth, né? Na esfera da Terra, do nosso mundo onde nós nascemos, onde nós crescemos, onde nós vivemos, mas a árvore estava invertida, as raízes estavam para cima, né? E aqui seria a copa da árvore, né? Isso pela visão do Kabbalah, tá bom? Resgatando essa ideia, então, vamos adiante, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre a árvore da vida e também sobre as árvores, que são criação de Deus. Por que então esse modelo da árvore da vida? Essa árvore permeia várias coisas, temos até uma ali no fundo agora, ó. A árvore da vida permeia vários modelos, né? Remonta a várias culturas da antiguidade, tinha esse modelo de árvore da vida, né? Ao Kabbalah, né? É a árvore do jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. E a árvore é a planta, né? É o tipo de vegetal no nosso planeta que mais cresce. A árvore chega a alturas enormes, né? E de mais de 30 mil espécies de árvores, sim, 30 mil espécies de árvores que existem em todo o planeta, e existe uma em especial que ela merece uma certa atenção, porque é uma árvore forte, uma árvore com raízes profundas, resistente, a sua madeira é muito forte também, muito resistente, que é o carvalho. E nós, diante de 30 mil árvores, Deus escolheu o carvalho para dizer trazer uma alegoria para nós, fruto da criação de Deus. Você é carvalho de justiça plantado pelo Senhor. Então nós temos uma missão aqui, carvalho de justiça, forte na força dele, com raízes na palavra dele, e aí sim nós vamos ter força. Eu não sou forte, o homem é fraco, né? Mas a força de Deus me torna forte, né? Então que digo fraco, eu sou forte, não é assim? Então Deus se aperfeiçoa, o poder e a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É assim que é, né? Então vamos um pouquinho mais adiante esse conceito. Lembrou desse conceito da árvore? E a árvore tem temas fascinantes a respeito da árvore. Nós vamos conhecer um pouco mais a respeito da árvore, de árvores ao nosso redor. Lembrando, é uma criação. Deus, antes de criar o homem, ele fez as árvores, ele fez o reino vegetal, fez as árvores, fez as plantas, as flores, as folhas, criou todas essas coisas. Foi anterior à criação do homem. E pasmem, existe sim uma inteligência vegetal nas árvores. Sim, existe. As árvores pensam? Elas sentem dor? Também. Sentem medo, né? Contam histórias, se protegem entre elas. Nós vamos entrar nesse mundo fascinante das árvores, ainda que de forma muito embrionária, para deixar uma sementinha para você. E desde já vou dando dicas aqui, ó. A Vida Secreta das Plantas. Vale a pena dar uma lida nesse livro, tá? A Vida Secreta das Plantas. Um outro que é interessante você ler, não tem nada a ver com planta, mas fala sobre a água, né? Moléculas de água. Eu já gravei um vídeo chamado O Espírito das Águas. Vale a pena você também ler esse livrinho aqui, doado, né? Mensagens Ocultas da Água, e também assistir um vídeo nosso, né? O Espírito das Águas. Tá? E saiu esse livro mais novo aqui, A Vida Secreta das Árvores. Vida Secreta das Árvores. Muito interessante, isso aqui eu tô lendo ainda, né? De repente rola uma pauta aí, a gente faz mais um vídeo sobre árvores, né? Mas eu quero apresentar para vocês aquilo que eu já tenho aprendido, né? Aquilo que tem assim acrescentado muito para a minha vida. Então, desde a antiguidade, vale ressaltar, esse modelo da árvore da vida já está permeando, está entre os celtas, estava entre os sumérios, estava entre os gregos, estava nos babilônios, né? Entre os acádios, várias culturas tinham essa ideia de árvore, os egípcios também. Então, por exemplo, na mitologia nórdica, eles tinham uma ideia de uma grande árvore forte, robusta, como o carvalho, sabe? Que essa árvore ela fazia uma ligação do céu e da terra. Então, a árvore estava
estava na terra e ela fazia uma ligação. Essa árvore era uma ponte, né, que podia chegar ao céu ou ao inferno, né? Era através da árvore também. Na base desta árvore, né, aqui da mitologia nórdica, havia ali uma nascente. Veja só, água, uma nascente, um rio de água viva, onde está a árvore da vida, tem rios que banham ao redor, né, da árvore da vida. Muito interessante isso. Na mitologia nórdica também tem. E nessa próxima, ali bem na base da árvore, passa uma nascente. E essa nascente é chamada de uma fonte de sabedoria. Sabedoria é um conhecimento que transcende o nosso aprendizado. É a sabedoria. Não adianta apenas você conhecer algo. Quando você tem uma experiência com aquela coisa pela qual você conhece, aquilo se transforma em você em sabedoria. Guarda essas dicas aí, tá bom? Os antigos gregos também acreditavam, né, que Zeus, por exemplo, é um deus majoritário deles ali, ele acabou fazendo os homens a partir de árvores. Sim, nós somos criados a partir das árvores, segundo a mitologia grega ali, né? Ele criou a raça humana. Curioso, quando a gente fala essa questão de árvore, me faz lembrar Jesus, né? Jesus, ele num dado momento, ele vai tirar um cego de um meio de uma cidade. O cego está cego, né? E Jesus tira ele da cidade, tira ele do tumulto. Por quê? Porque Jesus não queria trazer vitrine para ele naquele momento. Não queria chamar a atenção das pessoas. Existem coisas que Deus dá para você fazer que é só sua, né? É você e Deus. Você não precisa fazer alarido, não precisa contar para todo mundo, olha só o que eu fiz, eu ajudei aquela pessoa, como eu sou bom, eu investi tanto naquele ministério, porque e esse eu aí estraga tudo, tá? Então, Jesus está nos ensinando um princípio muito interessante aqui. Então, olha só o que fala o texto, que vai emoldurar essa questão. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Imagina a situação, né? O cego quer ser curado, Jesus pega ele pela mão, vamos dar uma volta, vamos passear, vamos sair fora desse tumulto aqui. E o cego vai indo. Aí, chega fora da cidade, o que Jesus faz? Ele cospe nos olhos, ele cuspiu nos olhos do homem. Se a gente fizesse isso hoje, ia parecer uma coisa estranha, né? Vem cá, deixa eu te curar. Né? Tu no olho assim, né? A pessoa ia achar que, puxa vida, você é um falso profeta. Eu quero mostrar através disso da multiforme graça de Deus. Deus, ele tem múltiplas maneiras de te ajudar, de te abençoar. E às vezes Deus vai utilizar a maneira inusitada, que você não vai nem esperar. Puxa, é assim que cura, Senhor, né? É assim que cura. Às vezes a cura vem através de um trauma. Às vezes a cura vem quando você chega muito perto da morte para dar valor à vida. Às vezes a cura vem quando você perde algo, perde um status, um prestígio, uma pessoa, perde alguma coisa que lhe era importante para você dar valor às pequenas coisas, né? Então, a cura ela pode vir de várias formas e a gente às vezes quer engessar Deus dentro de um modelo, né? Às vezes Deus te faz ter pouco para você valorizar o que você tem. Talvez se Deus tivesse muito, você não daria valor a nada. Deus sabe de tudo, né? Então, por isso, entrega seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará, né? Se tudo colabora para aqueles que amam a Deus, nada fica fora desse tudo, meu irmão. É assim que é, né? Então, ele cuspiu nos olhos do homem e impôs-lhe as mãos. Então, depois chegou lá, vem cá, vamos curar você. Cuspiu, impôs a mão nele e aí Jesus perguntou, bom, e agora? Tá enxergando? Conta o milagre. E o cara pega e diz assim, levantou os olhos e disse, olha, eu tô vendo pessoas, mas elas parecem árvore andando. Quer dizer, parece que no primeiro momento o milagre não está dando certo, nessa ideia? Poxa, Jesus não tem o poder de curar, instantaneamente? Ele falou à distância, ele curou uma pessoa, ele pode ressuscitar um morto à distância, não precisa da presença dele física, naquele momento histórico ele estava ali como carne, como homem. Importante interpretar bem o momento histórico. Então, Jesus poderia. Por que ele não fez isso? A impressão que a gente tem aqui é que falhou, né? Será que aquele homem não tinha fé? Será que tinha que fazer de novo, melhor de 3? Né? Então não, olha só o que acontece. Muitas vezes a transformação na sua vida ela é por etapas. A cura é por etapas, às vezes não é de imediato. A conversão ela é imediata. Você se converteu, pá! Você tem o seu nome escrito no livro da vida, você tem a garantia da sua vida eterna, você tem intimidade com o Pai, você foi acolhido pelo amor, seus pecados foram perdoados, mas agora a transformação é um processo na sua vida. Você não muda do dia para a noite, não é assim simplista. Algumas coisas são imediatas, outras vai levar um tempo. Vai levar um tempo para lapidar e fortalecer o seu caráter, né? Então, o que eu interpreto muito claramente disso é que às vezes o nosso processo de cura, seja ele a esfera que for,
muitas vezes não ocorre na velocidade que a gente quer, no tempo que a gente quer e da forma que a gente quer. Acontece de uma forma divina. Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Então, às vezes vem por etapas. Olha, ok, estou sentindo melhor hoje. Agora eu entendi aquilo. Puxa, agora eu consegui ser liberto daquele trauma. E assim por diante, né? Da mesma maneira, o homem diz que ele vê homens como árvores que andam. Se ele era cego, como é que ele está dizendo que viram homens como árvore? Quer dizer, por que ele associou o homem com a árvore? Uma coisa curiosa isso, né? Da onde ele tirou essa memória de homem, árvore andando, se ele nunca viu uma árvore andando, porque a árvore não anda? A gente vai falar sobre isso. Aí, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, né? Então, os olhos foram abertos. Aí ele realmente enxergou de verdade, né? E a vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Não via mais árvores andando, viu claramente os homens, né? Marcos 8, de 23 a 25. Então, é claro, se ele viu pessoas andando, ele não estava em um local plenamente deserto, né? Mas ele saiu da cidade onde havia um tumulto. Então, foi um local onde havia menos movimento. Nesse local, ele experimentou a cura. Mas ele viu árvores andando, né? Árvores como homens. Olha, gente, nós temos tanta semelhança com o sistema vegetal ao nosso redor, que é incrível. Nós já mostramos anteriores as veias de uma planta e as veias humanas, né? A placenta humana remetendo a uma árvore. A nossa ligação para com a natureza é extraordinária. Quem assistiu aquele filme Avatar tem uma ideia disso. Eles tinham, mas era uma questão de culto a uma árvore mãe e tudo mais. Mas o conceito das raízes, da energia, não está errado. O conceito não está errado, né? Claro, a dramatização para o cinema, a história pode ser colocada de uma maneira mais romanceada, né? Mas a raiz, o epicentro, não está errado. O princípio verdadeiro, a gente vai entender isso melhor, né? Então, lembrando, muitas civilizações acreditavam sim, né? Acreditavam na questão das árvores. Inclusive, tinham civilizações que acreditavam que as árvores dos mortos, especialmente civilizações orientais, acreditavam que as árvores, as almas dos mortos habitavam as árvores. E cada uma das folhas dessa árvore era a alma de alguém que se foi. Ele morava, residia naquela árvore até que a árvore então morresse, e aí sim aquela pessoa transcendia para uma atmosfera celestial ali, né? Então vamos conhecer mais sobre esse mundo maravilhoso, extraordinário, vegetal, criado por Deus antes do homem, tá? Então, uma coisa curiosa, se você pegar um ambiente de árvores da mesma espécie, tá? Árvores da mesma espécie, então elas estão sempre próximas, né? Cai a semente, cresce uma ali, cresce a outra. Então vira uma espécie de berçário de árvores menores. Essas árvores maiores protegem as menores que estão em formação. Como que elas protegem? As suas raízes, que a gente chama de árvore, aquilo que a gente vê. Mas o extraordinário nas árvores está exatamente onde você não vê, onde você não enxerga. Esse também é o extraordinário de Deus. Muitas vezes nossos olhos, nossos sentidos não conseguem capturar a grandiosidade de Deus. A grandiosidade de Deus está além da nossa visão, além da nossa compreensão. Por isso eu considero estapafúrdio você querer entender a mente de Deus, ser doutor em divindade, essas coisas, ou de repente ser o detentor de uma verdade suprema que só você sabe. É balela, né? Então, essas árvores mais velhas, elas cuidam das mais novas. As suas raízes por baixo da terra se entrelaçam, formando laços e relacionamentos aí e passam nutrientes para essas árvores mais jovens. Olha que coisa interessante. Isso passou recentemente no Globo Rural, né? Quem tem a Globoplay em casa pode resgatar o Globo Rural. Hoje eu estou gravando esse vídeo, é noite já, tá? Eu pretendia gravar mais cedo, mas eu fiquei impactado com algumas coisas que aconteceram em Manaus. Orei pelos manauaras, enfim, pedi socorro nas redes sociais e não tive estrutura emocional para gravar. Orei, entreguei para Deus e agora estou me sentindo melhor e Deus está me capacitando a gravar o vídeo. Hoje é dia 13, tá? 13 de janeiro e é uma quarta-feira. Então, nesse momento aqui, histórico, acabou passando na Globo, no Globo Rural, alguém me informou pelas redes sociais que passou ontem, então, portanto, no dia 12 de janeiro, falou sobre essa questão das árvores. Também me informaram que a série Cosmos, né, a segunda parte da série Cosmos, não mais apresentada por Carl Sagan, mas o seu sucessor, um aluno e discípulo dele, um brilhante cientista, ele também fala sobre isso, sobre toda essa inteligência vegetal das árvores, até uma comparação com os campos energéticos do universo, né? Muito interessante também. Então, árvores da mesma espécie, elas acabam compartilhando as suas raízes, elas se amarram ali, né? Elas acabam se entrelaçando ali. E embaixo da terra,
Quem diria? Tem uma verdadeira rede de internet. As plantas estão muito mais avançadas do que a gente. A gente descobriu a internet há pouco tempo, só que as plantas já estão mandando e-mail uma para o outro faz um tempão, né? Trocando mensagem no WhatsApp vegetal. Então eles têm uma comunicação, uma grande rede neuronal por baixo da terra. Há uma grande rede, como se fosse uma internet dinâmica, ativa, que funciona 24 horas por dia, né? Muito mais ativa do que a gente pode imaginar. Elas se comunicam debaixo de uma grande, imensa e inteligente rede neuronal. Eu vou provar isso através desse vídeo, tá bom? Como é que funciona essa comunicação? Essa comunicação funciona através de vários fungos. Esses fungos, então, ficam em volta da raiz e eles acabam oferecendo para a árvore nutrientes em troca de açúcares. Então, esses fungos acabam encapsulando essas raízes, né? Ficam em torno delas, né? E acabam oferecendo, aí oferece os nutrientes para a árvore. Em troca, esses fungos recebem açúcares. E através dessa rede, né, as árvores acabam recebendo nutrientes e compartilham esses nutrientes umas com as outras, né? Então, essas árvores maiores, elas compartilham seus nutrientes com árvores que não estão no sol. Então, aquela árvore que está recebendo a luz solar, ela faz a fotossíntese, ela consegue potencializar tudo aquilo que ela recebe de nutrientes e ela cresce, ela floresce, ela fica grande, porque ela precisa da energia solar, precisa da luz também. Aquela que está na sombra não é favorecida pela luz. Então o que essa árvore que está na luz faz? A raiz dela vai lá e alimenta aquela que está na sombra. Então aquela que está na sombra, mesmo sendo privada da luz solar, ela cresce também, graças a esse compartilhamento de informações e de nutrientes, né? Que ela despeja os seus nutrientes ali. Quando uma árvore está morrendo, por exemplo, sabe o que ela faz? Ela pega despeja, na hora que ela está prestes a morrer, ela vê que ela está morrendo, ela despeja todos os seus nutrientes na terra, né, para alimentar todas as árvores no seu entorno, que passaram a vida toda ao seu redor. Ou seja, mesmo quando a árvore morre, ela se doa. A árvore é um símbolo de doação. A árvore dá o seu fruto, a árvore dá a sombra, a árvore dá a proteção, a árvore dá os nutrientes, dá o fruto, né? Dá o perfume das flores, né? A árvore se doa. E até quando ela morre, ela doa os seus nutrientes a toda a comunidade de árvores que estava ao redor dela, né? Então, muito interessante isso. A árvore também cede, claro, os seus galhos para os pássaros fazerem ninhos, não é? Então, quando você aprecia, por exemplo, um aroma de grama cortada. É gostoso aquele cheiro, né? Grama cortada, né? Só que para as plantas, a interpretação delas, a leitura delas é outra. Elas interpretam aquilo como uma ameaça. E elas vão avisar outras. Olha, tá vindo aí um negócio que está cortando todo mundo. Elas vão avisar as outras também. E essas partículas da grama cortada, elas grudam em folhas e caules de outras plantas próximas para dar uma informação, né? Que alguma coisa está acontecendo naquele pequeno ecossistema onde elas estão. Então, por exemplo, né, se tem plantas que quando estão sob ataque, isso aí foi feito experiências com tomate e com o tabaco, tá? Experiência com tomate e tabaco. Isso comprovado cientificamente, tá? Vai estar nessas literaturas que eu citei e tem outros vídeos na internet que vocês podem assistir também sérios, tá? Documentário. Não tem muita gente falando abobrinha por aí, então eu tenho que pegar várias fontes para selecionar o que é bom e eu tenho que ler vários livros. Esses aqui são os mais simples, leitura mais fácil para você, tá? Eu gosto de aprofundar e eu pego outros conteúdos ali. Então, se, por exemplo, né, num tomate, um pé de tomate, né, uma lagarta estiver comendo as folhas, ela dá uma informação química para os outros pés de tomate que estão próximos, né, para que eles produzam uma enzima, para aí tornando as suas folhas amargas, ou seja, impalatáveis para a lagarta. Mas existe uma outra estratégia ainda mais aprimorada, feitas com plantas como milho e o algodão. O milho e o algodão, eles também oferecem fragrâncias químicas. Só que agora, olha a estratégia. Não contava com a astúcia do milho e nem do algodão. Você nem imagina o que o algodão é capaz de fazer. Então vem a lagartinha, está comendo o algodão. Aí a tá do lado recebeu uma informação química ali, né, pela raiz, né, informando, olha, então me comenta uma lagarta aqui. Sabe o que eles fazem? Eles produzem fragrâncias químicas que vão atrair insetos para protegê-las, né? Então o que acontece? Vai atrair especialmente vespas. O mundo dos insetos, gente, é arrepiante. Quem assistiu Alien, o oitavo passageiro, né, quem é da minha época ali, assistiu o Alien, né, você vai ter uma leve ideia do que é esse mundo dos insetos. Inclusive, Alien foi inspirado exatamente nessas questões, né? Então, a vespa vem, ela não pica e mata a lagarta, ela não faz isso. Ela pega aquela lagarta que está comendo, especialmente as mais rechonchudas, vai lá e deposita os seus
ovos na lagarta. Lá dentro dela, com ela viva. Aí aqueles ovinhos eclodem dentro dela, né? E nascem as larvas. E já são alimentados. Já nasceu, já tem comida. Eles estão dentro da lagarta. E come a lagarta de dentro para fora. Olha só que situação, que sinistro o mundo dos insetos. Que bom que a gente não nasceu inseto, não é verdade? Né? Então, olha só que inteligência dessas plantas, né? Elas chamam socorro, elas chamam um exército para ajudá-las, né? Para se livrar da praga, né? Muito interessante isso. Uma outra experiência eles fizeram com pés de tomate também. Em 2 pés de tomate, eles colocaram uma proteção, aquela proteção para não vir insetos, né? E no terceiro, estava sem nenhuma proteção. Então eles borrifam ali, né, uma toxina, né, naquela planta, né, que vai matá-la, né, que vai causar um dano para ela. Só que ela está recebendo dano, mas ela já mandou, né, uma informação química pela raiz, que fica tudo entrelaçada por baixo, elas se comunicam, mandou uma informação química e aquelas duas que estão protegidas, elas vão produzir para elas uma espécie de antibióticos contra aquele tipo de ataque. Olha que coisa astuta e inteligente, né? É uma inteligência vegetal que a gente desconhece. Elas realmente se comunicam. Troncos de árvore também que foram cortados. Uma árvore foi cortada, ficou toco, ficou tronco. Existem fotos, imagens impressionantes, vou ver se a gente coloca aqui, de troncos que continuaram a crescer, mas eles não têm folhas, eles não têm copa. E como é que ele está fazendo a fotossíntese, né? Como é que ele está elaborando isso? Como é que ele consegue... Porque matéria, como é que consegue transformar aquela madeira, da onde está vindo a energia, para virar mais matéria? Matéria é energia condensada. Então, para que a planta cresça, tem que vir energia de algum lugar. Mas a energia solar já não consegue mais fazer, não tem mais retorno, porque não tem as folhas para fazer a fotossíntese. Como é que aquele tronco consegue crescer? Ele cresce de forma desordenada, né? Cora feia até, mas ele continua sendo alimentado, sabe por quem? Pelas árvores do seu entorno, da sua própria família. As raízes alimentam as raízes daquele tronco e aquele tronco não morre. Incrível isso, ele continua crescendo. Não vai produzir folhas. Uma vez a árvore foi cortada, ela não cresce de novo, mas aquele tronco continua crescendo. Olha, as imagens são impressionantes, né? Se você vê também uma imagem de uma árvore solitária, só uma árvore, ok, ela te dá sombra, tudo, mas só imagina uma rua toda arborizada, árvores para os 2 lados. Poxa, é gostoso você passar pelo meio daquela rua, né? Passar na calçada, passar de carro no meio, dá uma sensação boa. E se você vê numa rua, 3 quarteirões, só tem uma única árvore, não dá uma sensação meio estranha? Pô, só tem uma árvore. Elas também pensam assim, elas crescem e florescem muito melhor se estiverem próximos a semelhantes da sua mesma espécie. Por isso quem vai cultivar uva, os vinhedos de uva, eles ficam sempre próximos da mesma espécie. Então você planta a mesma espécie de uva num determinado terreno, outra espécie em outro. Você não pode misturar as espécies, porque elas se rejeitam. Então é da mesma espécie, elas se protegem. Inclusive, as uvas crescem muito mais, isso a experiência já foi feita na Itália, na França, é também feita no sul do nosso país, o Brasil, né, onde colocam música clássica para as plantas. Crescem muito mais e a colheita é fabulosa, é extraordinária. Agora, se colocar uma música rock pesado, guitarra, bateria, a planta seca, a planta morre. Se tiver alguém que grita muito com a planta, ela morre. Um menino fez uma experiência, até uma vez postei o vídeo dele, ele pegou 2 plantinhas iguais, idênticas, colocou a mesma porção de água para as 2 durante um mês, deu o mesmo período de sol para as 2 iguais, só que ele pegava meia hora por dia, só meia hora, ele hostilizava uma planta, xingava ela, sua feia, sua boba, eu não gosto de você, né? E a outra, ele, como você é linda, como você é bonita, só isso. Em um mês, a planta que ele depreciou, que ele ofendeu, né, que ele ficou falando mal, tripudiando, morreu. No final a criança até chora, até comove, né? Morreu a plantinha, né? Morreu a plantinha. Então tem influência sim. Foi feita também uma experiência, a gente coloca aqui o link na caixa de texto, né, de um programa que passa na televisão, os Caçadores de Mitos, né? Você pegar Caçadores de Mitos, digitar no YouTube Caçadores de Mitos e colocar as plantas sentem dor, né? Uma pergunta, as plantas sentem dor, né? E colocar episódio 3. Então eles fizeram várias experiências com plantas, mas no episódio 3 é o ápice da questão. Lembrando, tem um engenheiro ali ultracético fazendo essa experiência. Eles colocaram uma planta, compraram uma planta e estavam repetindo uma experiência já feita há muito tempo pelo Baxter. A gente vai contar a história do Baxter também, né? Então, eles pegaram eletrodos, sabe, detetor de mentira? Colocaram nas folhas e, de repente, a pessoa pegou, jogou um extintor de incêndio. Você vai ver no vídeo, assiste o vídeo lá. Tem 5 minutinhos só, né? O gráfico salta, pula.
Aí eles, para isso dentro de um container, tá? Para evitar qualquer influência externa, sem celular, sem nada, para não influenciar nenhum campo eletromagnético. Aí eles, bom, ok, vamos fazer mais difícil, deixa só a câmera lá dentro e saiu, ficar do lado de fora, aliás, a câmera filmava por uma janela. E do lado de fora, à distância, alguém pensou em fazer um mal para aquela planta, direcionou o pensamento do mal, tipo, eu vou queimar essa planta, né? A planta sentiu lá, o pensamento é comprovação científica, não tem que você refutar isso, é irrefutável. A planta sentiu e o gráfico oscilou. Agora, se você só finge que vai fazer, então você está diante de uma planta que está com esses eletrodos detetor de mentira, você pega uma tesoura, mas você não tem intenção de cortá-la, você não quer machucá-la. Ela sabe que você não tem intenção. Ela está lendo as suas ondas cerebrais. Nós temos uma energia, vale a pena ver o vídeo Nossa Fé Quântica. Nós temos uma energia, né? Você vibra uma forma, nós produzimos energia térmica, cinética, acústica, né? Energia estática, nós produzimos isso. Então, quando eles observam essa onda de energia negativa, de raiva, de ódio, eu vou te fazer o mal, a planta ressente, ela percebe, então ela já começa a mudar o gráfico. Se você só está ameaçando, mas você não tem a real intenção, ela lê também isso e ela não sente medo. Muito louco, né? Vale a pena assistir isso aí, tá bom? Essa descoberta desse mundo fascinante vegetal, dessa inteligência vegetal, ela jamais teria sido descoberta, né? Se alguém não tivesse tido a primeira ideia de pesquisá-la, né? Era algo que a ciência nunca tinha pensado, jamais havia se debruçado nesse aspecto, nessa corrente, né? Que haveria um tipo de inteligência vegetal. Então, essa inteligência, o meu gato está super curioso para subir em cima da mesa, para abrir um espaço aqui antes que ele derrube tudo. Pronto, agora você pode vir, olha. Se você quiser, pronto. Mundo dos gatos também tem que ser estudado. Então, essa informação que hoje nós temos a respeito dessa inteligência vegetal jamais chegaria até nós se não fosse, né, por uma experiência científica, por acaso, mais uma vez, por acaso, meio que de brincadeira, né, que ocorreu em 1966, né? Foi uma descoberta aparentemente casual, né, dessa conspiração em silêncio, esse mundo vegetal, a gente não percebe o que está acontecendo, mas eles estão lá, as plantas estão tramando, né? Então, naquele mesmo ano, um homem chamado Clive Baxter, né? Clive Baxter, né? Ele foi, na época, ele era o maior especialista americano de detecção de mentiras. Ele foi o criador do polígrafo, o detector de mentiras, o polígrafo. E ele, então, acabou tendo uma ideia, meio até de brincadeira, né? De colocar os seus detetores do seu polígrafo numa planta. Então, ele pegou uma planta que ele tinha na casa dele, que era uma dracena. Vou pôr aqui a imagem da dracena. Uma dracena é uma planta popular, você acha em qualquer lugar aí. Você acha no Cobase, né? Ceasa, quem está em São Paulo, você acha dracena. É uma planta ornamental, tipo você colocar uma samambaia na sua casa. Então ele ligou os eletrodos nessa dracena para ver o que acontecia, né? E começou a fazer algumas experiências, ver se os sinais começavam a se movimentar. E o que ele encontrou abalou profundamente os fundamentos da visão de mundo que nós tínhamos, a visão de mundo que era dominante até então, né? Então, ele nunca poderia imaginar como é que pode uma planta sentir medo, uma planta se comunicar com a outra, como é que pode uma planta conseguir ler o meu pensamento, ler as minhas ideias, as minhas interpretações, como é que pode uma coisa dessa? Inclusive foi feita experiências, foi feito isso quem fala é o livro A Vida Secreta das Plantas, né? Foi feita uma experiência. Gato, você quer vir aqui? Olha aqui, olha aqui o minicu. O minicu. Cheiro que xeretá, filho. Olha que xeretá. Agora tô pelo até. Pelo de gato é um grande ingrediente para a comida. Agora você não vem mais, né, filha? Se vier aqui, você vai ser apertado. Então o que acontece? Voltando para cá. Fizeram uma experiência, tá? Na Vida Secreta das Plantas até. O que fizeram? Pegaram estudantes numa universidade, colocaram os eletrodos numa planta, essa planta ficou numa sala, fizeram então, cada um da sala deram um número aleatório, ninguém sabia quem era quem, então tinha lá uma pessoa que ia fazer um mal para a planta, e o resto só ia entrar na sala, só isso. Então, no momento que ninguém sabia, essa pessoa ia lá, cortava com a tesoura um pedacinho da folha, fez um mal para ela, e o resto só entrava na sala. Aí, depois de feito todo mundo ter ido, eles foram todos um a um próximo da planta, para ver qual que a planta reagia, qual que ela identificava como agressor. Aquele que cortou ela, o gráfico pulou, o resto ficou linear. A planta dedou o cara. Quer dizer, muito louco. Quando alguém se chamar alguém de planta, você é uma planta.
Sabe que aquela planta pode te surpreender, né? Então nunca chame o outro de planta, tá bom? Uma outra experiência muito curiosa foi feita mais recentemente na Universidade Ghent, né? Espero que esteja pronunciando correto, Ghent ou Ghent, né? Na Bélgica. Nessa universidade, eles fizeram uma pesquisa de plantas, né? Especialmente o tabaco foi utilizado, né? Com imagens infravermelhos, né? E aí um pesquisador que estava organizando isso era o Dominique van der Straeten, né? Straeten, é isso mesmo? Strater, isso mesmo, né? Dominique van der Strater, né? Eles descobriram então que quando eles aplicaram, né, nas folhas, né, uma toxina, eles repararam que depois de um tempo da toxina começar a atuar dentro da planta, a planta começou a ter febre. Pasmem, febre, claro, pequeno, 0,4 graus acima, exatamente depois que eles lançaram uma toxina na planta. Ela teve febre, muito semelhante ao nosso sistema imune, nosso sistema biológico também, né? Que a febre reage contra qualquer invasor do nosso sistema de defesa para combatê-lo, né? Então, essa pesquisa foi documentada, ela foi relatada num jornal chamado Nature Biotechnologic, né? Ela teve um aumento de 0,4 graus Celsius, né? Muito interessante porque se assemelha muito ao nosso padrão biológico também. As plantas parece que renovam nossas forças também. Eu fazia muito disso quando era adolescente, eu gostava de ir num parque, eu tirava o calçado, ficava descalço, com o pé na terra, encostava no tronco de uma árvore, parecia que aquilo ali trazia um renovo para mim. Então a árvore realmente parece que traz esse renovo, traz sombra, colhe, protege do sol, dá frutos, perfuma o ar e tem folhas ainda medicinais que curam, né? Pois é. E lembrando que até mesmo o olhar pode influenciar uma planta. Lembrando a experiência aqui do Caçadores e Mitos. Bem, o olhar dele, da intenção de fazer o mal, causou, e esse mesmo experimento também foi reproduzido por Baxter antes, primeiro por Baxter, depois por outras pessoas, né? Ou seja, elas não leem exatamente o seu pensamento, mas leem sua vibração, sua intenção de fazer o mal, né? A sua carga negativa. Então, quando você olha com raiva, a planta sente. Se você olhar com ternura, ela percebe, né? E isso é real. Agora imagina, né, e acontece com planta, não acontece com você? Não tem gente que às vezes olha para você com inveja, olha com raiva, né? Quer desejar o seu mal, olha, tomara que caia. Tá subindo muito rápido na empresa, tem que cair. Essa pessoa é bonito demais, é bonita demais. Tem que acontecer alguma coisa com essa pessoa, né? Então parece que torce pro seu mal, ou tem inveja do que você tem. Às vezes é uma coisa besta, né? Você ganhou uma rosa, vem aquela pessoa invejosa, que bonita essa rosa, hein? No dia seguinte a rosa murchou. Já aconteceu isso? Pois é. Nada de novo abaixo do sol, né? Então, tem pessoas invejosas. Isso na época da minha avó, ela dizia que era o olho gordo, né? Olho gordo. Mas, na verdade, esse tipo de influência só vai funcionar em você se você criar um hospedeiro. Então, quando você vibra numa fase, você está irritado. Por isso que a Bíblia diz, não se deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixa para o dia de amanhã. Procura se resolver hoje. Porque senão você vai ruminando aquela raiva, aquela amargura, aquela falta de perdão. Enfim, alguma coisa está te perturbando, a sua vibração energética fica menor. Fica numa vibração mais negativa. Aí você está todo irritado naquele dia. Vida, azar, nada dá certo para mim, tudo uma porcaria, que droga. Aí você está numa faixa negativa. Aí vem outro, pega e fala assim, tomara que se lasque, tomara que dê tudo errado nessa pessoa, então olha com inveja para você. Aí parece que a coisa cola, sabe? Você criou uma atmosfera. Quando você vibra nessa faixa de onda, reclamando, por isso que Deus não abençoa o murmurador, abençoa aquele que tudo dá graças, não é verdade? O que acontece? Você então começa a vibrar numa frequência negativa. E aí você cria um hospedeiro para algo negativo vir. Você cria um recipiente. Você exalou um perfume de maldade, um perfume de ódio, um perfume de inveja, um perfume de angústia, de arrogância, de soberba, de mentira. Você exala esse perfume. Você tem um campo biomagnético ao seu redor e você exala isso, né? Você exala isso à volta. E aí que acontece? Tem pessoas que você chega perto e se sente mal, né? Sente mal. Tem gente que de repente conta mentira, uma atrás da outra. Você sabe que é mentira, mas você fica até quieto, mas sente mal. Pessoa que só fala de si mesmo, arrogante, soberbo, porque eu fiz o que acontecia, porque a minha empresa, porque o negócio, porque o meu carro. É insuportável, não é? Mas tem pessoas que é mais sutil isso. Então, se você está vibrando uma faixa negativa, você lançou esse perfume para o ar, né? Esse perfume negativo. Atrai o quê? Demônios que sentem o cheiro desse perfume. Os demônios vêm, eles precisam da legalidade. Assim como o urubu, ele
ele vai em encontro da carniça pelo cheiro de coisa podre. Quando você tem um pensamento, emite uma carga negativa de pensamento, você atrai urubus espirituais, vem demônios ao seu redor. E aí aquilo que a pessoa desejou para você, encontrou uma legalidade e acontece. Então, né, limpe, purifique o seu coração com o quê? Com a energia positiva do amor. Senhor, purifica minhas intenções, purifica meu amor, me ajuda a liberar perdão, tira essa angústia dentro de mim, me traz a paz que o Senhor pode dar, que ninguém mais pode dar. Senhor, que eu tenho uma noite de sono tranquila, me ajuda, Senhor, na minha fraqueza. É isso, né? Que diga o fraco, eu sou forte. Essa transformação tem que acontecer em nós, né? Então não deixa para amanhã. Tá amargurado hoje? Não comece a começar o dia. De repente, sem querer, você topou o pé na cama, bateu. Porcaria de dia, esse dia vai ser uma desgraça. Já vê relâmpagos, nuvens, vê uma nuvem negra em cima, parece o Hard, né? O Hard era um personagem, né? Que tinha, acho que era da Hanna-Barbera, era igual dos Flintstones. Então ele vinha só reclamar, ó vida, ó azar, ele via uma nuvem negra em cima dele. Quer dizer, isso, né? Você parece o Hard, né? Vê se a gente acha a imagem do Hard. Quem lembra que é da minha época, você deve lembrar quem é o Hard. Então, só reclamava. Você reclama, você atrai coisa ruim, né? Raio, trovão, relâmpago, desgraça, né? Então, em tudo dá graça. Você vai ter dificuldade? Vai ter aflição? Vai. Nem tudo é porque sua carga é negativa. Se fosse assim, Paulo tinha uma carga negativa muito pesada. Paulo tinha um encosto, né? Um encosto que só no sal grosso para tirar, o negócio era bravo, né? E tinha que engolir um feijãozinho ungido por dia também, né? Uma pichincha o feijão ungido, né? Então, não é isso. Jesus foi crucificado, ele não tinha uma carga negativa, porque são coisas que acontecem na nossa vida. Mas eu estou dizendo que aquilo que você pode evitar, você evita. O que acontecer é na permissão de Deus. Se é na permissão de Deus, tem um propósito. Se tem um propósito, eu estou disposto a aprender, porque vai me fazer crescer espiritualmente. Mesmo que você não entenda na hora, vai te fazer crescer. Você vai chorar, vai cair, vai sangrar, vai levantar e vai aprender. É um processo, meu irmão, é um processo, né? A Bíblia deixa isso muito claro, né? Olha só o que diz aqui Pedro a respeito disso. Vou ler um texto aqui, tá? Isso aqui é bem conhecido, 1 Pedro 4:12. Olha o que está escrito, né? Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar. A provação para te experimentar, para te testar. A prova é para você ser aprovado, não é assim? Para te experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Às vezes você está reclamando de algo para Deus e aquilo ali tem um propósito de Deus na sua vida. Em tudo dê graças. Quer ver o que Paulo fala? Olha aqui o que Paulo fala em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você gloria na tribulação, eu dou graça na tribulação, porque é ela que me faz forte, né? Não tem como eu crescer espiritualmente sem... Como é que eu quero ser um guerreiro sem lutar? Como é que você vai nadar, ser um nadador sem nadar? Como é que você vai andar de bicicleta sem cair? Faz parte, né? Então não somente isso, também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz para quê para nós? Produz paciência. Você está impaciente? A tribulação te ensina a ser paciente, tenha certeza disso. E a paciência produz o que para nós? Experiência. E a experiência, a esperança. Eu adoro esse texto. Coloca esse texto, meu irmão, minha irmã, no vidro do espelho do teu banheiro. Prega no espelho. Você vê esse versículo desde manhã. Se acordou para escovar o dente, tomou banho, já está vendo de cara. Isso aqui é força para você. É palavra de Deus que vai irrigar a sua vida com a boa água, com a água viva. Então, gente, palavras, elas podem matar, né? Palavras podem matar sonhos, matar esperança, matar a sua autoestima, matar casamentos, tanta fofoca. Um olhar, às vezes para você, um olhar de inveja, um olhar de ódio, um olhar de desprezo, um olhar desejando o seu mal, né? Te cerca de uma energia maléfica. Então se blinde contra essa energia. Em tudo de graça. Entre em sintonia com a energia do amor. Isso é tremendo, meu irmão. Sabe, se eu estivesse preocupado com o que falam de mim, o que deixam de falar, estou pouco me lixando. O que importa é o que Deus diz de mim. Porque hoje em dia, com o advento da internet, nós já falamos em outros vídeos, nessa inteligência artificial que a gente interage todos os dias, está transformando pessoas em monstros, né? Cruéis, maldosas. São aquelas células adormecidas. Eu já falei sobre a psicose das redes sociais. Dá uma olhada nesse vídeo. Psicose das redes sociais. Está no meu canal. As pessoas estão ficando malucas, né? Então não caia nessa armadilha, não retribua o mal com o mal, né? Então transforma, seja como a planta, faça fotossíntese, né? Transforma aquele ar ruim num ar bom, transforma as coisas ruins em coisas boas. Muitas coisas na minha vida
que eu não tive, que eu não recebi, né, de líder espiritual, por exemplo, eu procuro oferecer para os demais, né? Então, eu nunca recebi uma ajuda da igreja, tipo, a minha conta podia cortar a luz da minha casa, podia cortar a água, podia passar fome, estamos orando por você. Então, eu sei o que é isso, né? Eu sei o que é passar por isso. Então, se eu posso ajudar, eu ajudo, né? Porque eu não vou deixar uma ovelha minha passar necessidade. Se eu tenho condição de ajudar, eu ajudo. Você tem o poder de fazer o bem, você tem o poder e diz não, passe amanhã, que cristianismo é esse? A ajuda com sabedoria, né? Porque às vezes você tem que dizer não também. Essa é a linha bem tênue, é discernimento do espírito. Se você ajudar a lagarta a sair do casulo, ela nunca vira borboleta também, né? Então tudo tem o seu tempo, modo e propósito. Então, essa energia maléfica, né? Vou explicitar melhor o que é essa energia. Como nós falamos, é um aroma do mundo, no mundo espiritual que atrai a maldade. Isso acontece em várias esferas. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Você, nós somos pessoas muito frágeis, sabe? Uma planta é frágil. A vida humana é frágil. Eu vejo aí com essa pandemia da Covid, embora ela tenha baixa letalidade quando comparada a outras pandemias, ela tem subtraído muitas pessoas. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. E não são só pessoas mais velhas que têm perdido a vida, né? Com comorbidades ou com doenças já pré-existentes. São jovens, né? Com vigor da sua idade, praticantes de esporte, com uma boa alimentação, são médicos. Quantas pessoas, e mais de 200 mil pessoas, perderam a vida aqui no Brasil, no nosso país, né? E de repente a pessoa estava bem, estava saudável, pegou a doença, pum, acabou. Acabou, meu, acabou. A vida acaba muito rápido. Tudo pode mudar na sua vida em um segundo. Eu recebo relato, pessoas estão dirigindo um carro. De repente, não viu da onde um caminhão veio. Você está fazendo tudo certo. Vem alguém fazendo errado, atropela aquela pessoa, ficou sem um braço, ficou sem enxergar, ficou numa cadeira de rodas. Sua vida muda num segundo. Então, para com essa arrogância, com essa petulância. A Covid, de certa maneira, ela vem, é um sinal de Deus para nós. Não adianta você ter dinheiro, porque o rico e o pobre pegaram infecção, né? Não adianta você ter poder. Cadê teu poder? Vai todo mundo teve uma dificuldade respiratória, você vai para o hospital e vai precisar de uma intubação. Não é legal ser intubado, né? Então, para quê? Para que essas coisas pífias da vida, esses mimimis, essas coisinhas, aquele ali não gosta, esse aqui não gosta. Tem gente que pega e fala, chega a dizer de mim, Daniel, você tem esse grupo aí, tem gente que acha que que o Guerreiros da Luz, né, é um ministério, gente. A gente está pregando amor, procura viver o amor, mas tem gente que diz que nós somos uma seita. Olha, que Deus pudesse ter mais seitas dessa nas igrejas, nos ministérios. É uma seita que se ajuda, né? Nós nos ajudamos, a gente procura exalar o perfume do amor de Deus, estendemos a mão, né? Mesmo para aqueles que nos apontam as armas, né? A gente devolve flores. É assim que a gente procura viver, né? Com todos os nossos erros, falhas e imperfeições. Mas essa energia maléfica, ela pode atingir nós. Então, nós somos muito frágeis, tudo muda em um segundo e você tem que se blindar com a energia do amor. Sem o amor, você é nada. Quer ver essa questão da energia negativa? Existem objetos que podem ser carregados com energia negativa, tá? Sei lá, vou pegar aqui uma coisa qualquer, tá? Vamos pôr esse frasquinho aqui. Isso aqui é um produto de limpeza de óculos, tá? Não tem nada satânico. Vamos supor que isso aqui fosse um objeto, plástico não serve, tá? Teria que ser um objeto condutor, pedra ou bronze, alguma coisa assim, né? Pedra ou bronze, madeira também não serve. Mas pedra ou bronze. Peguei um boneco, isso aqui, e fiz um feitiço, isso aqui, carreguei isso aqui com uma carga negativa. É possível fazer? Sim. Tem rituais que você carrega literalmente um objeto com uma carga negativa. Por quê? Nós somos matéria, eu sou matéria, né? Então matéria é tudo que tem corpo e ocupa lugar no espaço, não é isso? Somos matéria, definição de matéria. Ok. Então, essa matéria aqui produz energia térmica, calor. Eu pegar um objeto com a mão, ele vai ficar quente na hora que eu soltar, tá quente. Ele absorveu a energia térmica da minha mão. Durante um período, esse objeto vai ficar quente. E aos pouquinhos ele vai dispersando essa energia de calor, né? Essa energia térmica, ele vai dispersando ao seu redor e volta a temperatura dele de novo. Mas por um tempo ele fica carregado com energia térmica e depois ele dissipa. Então a mesma coisa, você pode carregar, digamos, uma pedra, tá? Com uma energia maléfica, negativa, diabólica, feita por rituais,
complexos rituais, e alguns deles envolvem inclusive sacrifícios, né? Carregou com uma energia negativa, uma energia de medo, de pavor, não vou entrar no desdobramento disso, mas na série Quilain eu pude falar melhor sobre isso, tá? Estou protegido pela ficção. Na série Filho do Fogo eu também falo. Quilain eu aprofundei um pouco mais. Quilain vai te explicar melhor essa dinâmica conceitual apenas, sem te ensinar a fazer, evidentemente, né? Então carregou aquela pedra com uma carga negativa, tá? Carreguei. Aquela carga, ela vai dissipando. Depende, como é uma pedra, estamos falando de uma energia espiritual, não é energia térmica, é espiritual, não natural, mas espiritual. Essa energia, ela pode demorar anos para se dissipar. Pode demorar séculos para se dissipar, pode demorar até milênios para se dissipar, né? Então, como é que vai funcionar? Existem estatuetas que têm uma energia maléfica, de fato tem. Houve um cientista, o nome dele é Valdemar, deixa eu ver se eu consigo pronunciar o nome, Jules Rud, né? Jules Rud, Valdemar Jules Rud, né? Ele chamou essa energia maléfica de energia radiônica. Nos anos 40, ou seja, ali no século 20, Jules Rud, ele se tornou um grande e proeminente cientista alemão. Então ele descobriu numa cidade do México, né, Acámbaro, né, em Guanajuato, né, no México, ele descobriu um sítio arqueológico, meio que por acaso. Aí numa escavação, ele acabou rendendo nessa escavação, ao longo de anos de escavação, rendeu mais de 33 mil objetos de cerâmica, madeira, pedra e jade, né? Com aproximadamente cerca de 5.500 anos de história, né? Antigos. Eu vou colocar aqui as imagens de algumas estatuetas que ele descobriu. Essa coleção, feita por esse cientista, né, o Jules Rud, que ele começou a fazer essas escavações em 1945 e foi até 1952. E ele juntou mais de 30 mil peças, né? Houveram, claro, e algumas dessas peças são aqui. Então, saiu na época boatos que muitas das peças que ele encontrou, ele não foi um achado arqueológico legítimo, mas haviam pessoas conhecidos dele que faziam esses artefatos, né, a orientação dele, e aí ele fingia que descobria, né, Então podemos considerar, sim, muita coisa. Ele encontrou algumas coisas legais no começo, de fato ele encontrou, e aí aquilo mexeu com o orgulho dele. Poxa, né, tá todo mundo acreditando que eu sou o grande arqueólogo aqui, eu sou Indiana Jones, né? E aí ele começou a encomendar artefatos ali para dizer que ele achou. Então, mas teve objetos verdadeiros. Esses objetos verdadeiros, pasmem, pegaram essas estátuas com essa energia maléfica e colocaram em caixas, né, junto com ratos, né? Teve ratos que em uma semana, essa experiência é contada neste livro aqui, ó. Nesse livro é contado, tá bom? A Vida Secreta das Plantas. Experiência contada em detalhes, eu estou aqui sumariando, né? Essas estatuetas ficaram próximas, no mesmo ambiente que ficavam ratos de laboratório, de experiência. Em uma semana, ratos tiveram a sua cauda necrosada e a cauda deles caiu. Outros ratos morreram, simplesmente, e não tinham nenhuma comorbidade física, não tinham nenhum problema de saúde, eram ratinhos saudáveis, e eles morreram, né? Porque tinha um objeto ali com uma carga negativa próxima a eles. Então, puxa vida, existe isso? A Bíblia fala? Fala. Quer ver onde está? Presta atenção, vamos lá. Um texto aqui da Bíblia para nós. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, e naquele de 7 anos da idade. Aí, olha a orientação que Deus dá. É uma ordem. Deus não está dizendo, ó, se você tiver afim, se você sentir, não. Despedace o altar de Baal. Não é lá, chuta a macumba. Não é isso, chutar macumba. Não é chutar uma bica. Não, você despedaça. Você não apenas derruba a pedra, você dá uma retada e pica tudo, destrói tudo. Despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai. Corte o poste sagrado. Onde se pega o poste e joga no lago, né? Dá lá pro jacaré. Não, corta o poste sagrado. Corta o poste sagrado, que está ao lado do altar. Está em Juízes 6, 25. Você vê que Deus deu uma ordem? Destrua, joga fora. Olha outro texto. Removeu os altares idólatras, tirou da frente, removeu. Só que aí continua, quebrou as colunas sagradas. Não é que ele pegou a coluna e jogou, pôs em outro lugar, né? Jogou no rio, né? Enterrou. Não, quebra as colunas, destrói as colunas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze. Não é que ele deu uma amassadinha, né? Ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito.
Lembra? Moisés pediu, foi feita uma serpente de bronze, que os hebreus estavam sendo picados no deserto, aqueles que olhassem para a serpente seriam curados da picada da serpente. Até aí tudo bem. Só que num dado momento, aquele objeto virou algo de idolatria. O povo começou a idolatrar aquela serpente. Olha aqui, porque naquela época os israelitas queimavam incenso e era chamado Eneustã. Então queimava e estava idolatrando a imagem. Deus não quer que você idolatre, que nem a arca, tem lá os querubins. Mas se você idolatrar os querubins, perdeu a função. Por isso que a arca não está na terra, a arca está no céu, tá? Eu já falei sobre isso, Apocalipse 11. Né? Então esse texto vai estar em 2 Reis 18:4, 2 Reis 18:4. Então destruiu. Agora olha só, puxa vida, pô Daniel, mas eram só pedras, eram bronze, né? Por que só não ungiu, consagra ou quebra a maldição, você impõe as mãos, tem que ser um apóstolo, especialmente um apóstolo rei, né? Um pai apóstolo, uma pessoa muito ungida, consagrada, e põe as mãos e quebra toda a maldição, cancela tudo, destrói a bruxaria. Não, destrói. Então existe uma questão assim, não basta você apenas falar, tem coisas que você tem que agir, tem coisas que de repente, sabe aquela coisa na sua casa que te incomoda? Você ganhou um quadro de alguém, aquele quadro te incomoda, você olha, não me sinto bem com esse quadro, sabe, o Espírito Santo está falando com você, não me sinto bem, pô, mas esse quadro é mó caro, eu vou vender, vai vender? Não. E a Bíblia diz para você destruir, porque você vai trazer maldição para o outro. Ainda quer lucrar com isso? Maldição para você também. Brinde de maldição vai ganhar. O troco é maldição. Então não faça isso. Então se você de repente tem alguma coisa na sua casa que está te incomodando, eu olho para aquilo e me incomoda. Né? Não me sinto bem, né? Está me incomodando aquilo ali, não estou me sentindo bem. Se desfaça, mas não dê para ninguém, não venda, destrua. Tem coisas que tem que destruir. Eu destruí muita coisa na minha vida, né? Destruí bastante coisa. Tudo que estava ligado ao satanismo eu acabei destruindo, né? Então, um outro cientista também, Marcelo Vogel, ele acabou chamando essa mesma energia maléfica, que chamou de energia radiônica, ele chamou também de bioenergia. Lembrando que nós temos um biocampo, as plantas também têm, vou colocar mais uma vez, Phytoquilian de planta, tem também, elas produzem um biocampo, um campo eletromagnético semelhante ao nosso, nós também temos um biocampo, e a planta também produz. E a cor da planta também altera esse biocampo, mediante se ela está sofrendo um estresse, ameaça, ou se ela está bem, se está feliz. Assim como o ser humano. Curioso, né? Nós somos tão parecidos. Estou ficando brother, estou fazendo amizade aqui. Eu tenho um pé de pêssego aqui, eu e o pessegueiro estamos brother. A gente troca outras ideias pela manhã, e aí, pô, quando é que vai rolar um pêssego aí? Pô, não está na época. Brincadeira, vamos continuar no foco aqui, senão eu me desvio. Então, essa energia, né, que você tem, mais uma vez, pode ser ajustada negativa ou positiva. Então vibre positivamente. Assim a energia negativa bate, ricocheteia em você. Não pegue em você, entendeu, meu irmão? Quero o teu bem, querido. Quero o melhor para você, de todo o meu coração. Faço esses vídeos para te abençoar, né? Não é ganhar dinheiro. Quero abençoar, quero ganhar vidas, né? Isso que importa. O que eu vou levar desse mundo? Não vou levar nada. Só preciso sempre pagar minhas contas. Pago a conta, tá bom, né? É isso que eu preciso. E essa energia de Deus também é uma energia invisível que a gente não enxerga, mas você sente. Se você estiver em simbiose com Deus, você sente a energia de Deus, você sente o amor de Deus. 1 Timóteo 1,17 diz, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível. Invisível, mas real, né? Você não vê, mas você enxerga, né? Você não vê, mas você enxerga. Percebeu? Você enxerga com os olhos do Espírito. Seja a honra, a glória e o todo para sempre. Amém, né? No terceiro livro de Enoque, né, ele fala a respeito da árvore da vida. Justos e piedosos que herdarão a árvore da vida em tempos vindouros. Então, justos e piedosos vão herdar a árvore da vida. Presta atenção nessa questão. Primeiro foi nos subtraído o direito, a legitimidade de sequer nos aproximarmos da árvore da vida. Quando o homem foi expulso do paraíso, foi colocado querubins ali para guardar o caminho da árvore da vida. Você não pode nem chegar perto, né? Só que agora você tem uma possibilidade de redenção, de ter direito novamente a se aproximar da árvore da vida e mais, de provar os seus frutos, né? Herdarão a árvore da vida. Nós seremos herdeiros dessa árvore da vida. Então nós temos uma oportunidade. O que nos dá essa oportunidade? Qual é o caminho? O que eu preciso fazer? Né? E por que tem querubim lá, se estou numa atmosfera espiritual, se o homem já está afastado? Para impedir os anjos que caíram de chegar lá também. Ou você acha que eles não têm interesse em chegar lá? Porque se eles conseguirem se aproximar da árvore da vida, eles vão ter um poder muito especial. Seriam indestrutíveis, né? Mas não é permitido, porque Deus é o soberano e ponto, né? Fechou a porta, né? Olha o que fala aqui o livro de Provérbios. Provérbios 3:18. A sabedoria é a árvore
que dá vida a quem abraça. Olha só que coisa, presta atenção nessas palavras. Leia várias vezes. Aqui tem muita coisa aqui codificada. Leia que você vai abrindo a tua mente. Aqui você vai ler uma vez, duas, três. Aí você vai dormir, de repente seu cérebro destrava. Amanhã você acorda. Poxa, entendi o versículo. Agora eu entendi o que Deus quis dizer. É assim que se descobre. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem o abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por que eu tenho que me apegar à árvore da vida? Se ela está no céu, não está na terra, como é fácil para me apegar à árvore da vida? Porque Jesus é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Que me apega aos valores de Cristo, aos valores de Deus, que é bondade, amor. Pois é. Provérbios 13, 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, né? Mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Ou seja, você tem a esperança de algo que vai acontecer, está coadunado com as coisas de Deus. Por exemplo, Deus não tem um propósito na sua vida, tá? Que você, vou colocar um caso extremo, que você seja curado, tá bom? Deus não tem propósito, não está no plano de Deus te curar de uma doença que te abala. Como também não estava no propósito de Deus curar Eliseu, porção dobrada de Elias. Eliseu morreu da doença que ele tinha, procura na tua Bíblia. Então ele morreu da mesma doença. Não tinha como propósito de Deus curar Eliseu. Não tinha propósito de Deus destruir Nínive, né? Ele tinha feito a promessa, Jonas estava esperando, vamos ver explodir. Não era o meu propósito, eu não vou destruir essa cidade, né? Não era. Como também não era propósito de Deus, Deus curar Timóteo, né? Paulo curava tantas pessoas, mas não pôde curar Timóteo. Então, vamos supor que você tem uma doença e por alguma razão não está no plano de Deus te curar. Você tem que aprender alguma coisa com aquilo e Deus não vai tirar essa doença de você. Você vai ter que, de repente, tomar remédio para o colesterol para sempre, vai ter que tomar remédio para pressão, vai ter que usar óculos, faz parte da nossa vida, não é assim? Então, se você tiver uma esperança, eu vou ser curado, porque agora eu entrei na corrente de fé, agora eu fiz a campanha da esperança, agora eu comprei a porcaria ungida, porque agora vai, e aquilo nunca acontece, porque aquilo é desejo do seu coração, não é desejo do coração de Deus, é você que está querendo. Você está dizendo, Pai, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não está dizendo, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração certa. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a vontade dele, não a minha, não a sua, entendeu? Aprenda a orar, meu irmão, minha irmã, aprenda a orar. Porque se você aprender a orar, você vai entender os mistérios da natureza de Deus para você, sabe? Então, se você nutre esperança em algo que não vai acontecer, você vai ficar doente, né? Adoenta o coração, vai te deixar desesperançado, doente, cabisbaixo, seco, né? Mas se você realmente busca algo, tem esperança em algo que você sabe, é plano de Deus para sua vida, eu sei que vai levar um tempo, Senhor, mas é teu plano, é teu propósito. Como eu já falei, era plano e propósito de Deus, o livro Filho do Fogo ser lançado. Demorou, não foi da noite para o dia. Entre escrever as lutas, até lançar, foram em 4 anos, né? Então, era um propósito, tinha certeza daquilo, né? Então, tinha esperança e aí eu sabia que aquilo ia acontecer. E houve ali o anseio, né? Aquele desejo foi atendido, porque veio de Deus, satisfaz o coração e te leva, faz uma analogia com a árvore da vida. Provérbios 15, 4. O falar amável é a árvore da vida. Falar amável, palavras com amor de verdade. Não adianta falar amável, seu coração está amargurado. Não adianta você xingar a pessoa, você é uma porcaria de pessoa, viu? Tá falando, tu falou tão manso. Não, é de coração, né? Falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Enganoso, quando você quer enganar as pessoas, o espírito, as pessoas estão mortas. Eu vejo cadáveres nos altares, cadáveres espirituais nos altares, enganando o povo, se colocando soberba para si mesmo, se auto-enaltecendo, sabe? É isso que acontece, né? Então, nós vemos aqui que uma série de bênçãos estão ligadas à árvore da vida, né? Então, por que é proibido o homem comer da árvore da vida? Por que foi tirado isso do homem, né? Se você comer da árvore da vida, você vai ser avivado, né? Esse é o avivamento, quando você come da árvore da vida, tá? Esse é o avivamento. O avivamento começa aqui no seu coração, né? E quando você passa a ter o conhecimento do bem e do mal, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você acaba entendendo a respeito da maldade e você tem uma escolha. Você tem a escolha de ser mal, você tem a escolha de ser uma pessoa interesseira, egoísta, arrogante, soberba, que fala mal de todo mundo, que mesmo sendo abençoado pelas pessoas, abençoado por alguém que Deus está usando, você ainda cospe naquele prato, você é ingrato, enfim. Você acha que isso está agradando a Deus? Você acha que isso vai te dar acesso à árvore da vida? Não vai, não vai. Então, quando você come da árvore do conhecimento do bem e do mal,
Você tem a consciência do que é bom e do que é mal. E aí você tem a sua escolha. Quando a sua escolha para as coisas más, para trazer o bem para você através das coisas más, se beneficiar fazendo mal para os outros, você não tem acesso à árvore da vida, porque é ilegítimo esse fruto. Quando você escolhe o lado do bem, você tem a legitimidade de comer do fruto da árvore da vida. E aí você vivifica, e aí você tem a vida eterna. E aí você pode, de fato, viver na terra como cidadão dos céus. Com lutas, sim, com problemas, sim, com dificuldades, claro. Mas mesmo assim, tendo uma paz sobrenatural, que o mundo não pode dar. Eu posso dizer isso, o mundo não dá não, né? É Deus que dá, né? Então, em Gênesis, mostra o homem perdido. Parece o paraíso perdido está em Gênesis. Esse paraíso está perdido, se perdeu o paraíso. O paraíso perdido começa em Gênesis, mas em Apocalipse, esse paraíso é reencontrado. Em Apocalipse é reencontrado. E você tem um reencontro com Deus, né? Fechamos esse caminho. Sabe que algumas pessoas vão subir, né, do Malkut até Deus, por aquele caminho serpenteado, de serpente, como a gente falou nos vídeos anteriores. Alguns vão demorar mais para chegar. Alguns vão subir um pouco, vê uma tentação do mundo, cai, volta a estaca zero, aí se quebra, machuca, aí sobe, aí esqueceu tudo que passou, esqueceu da exortação, esqueceu o pão que o diabo amassou que comeu, porque agora eu tô rico, eu tô esplendoroso. Quando as coisas estão boas, a gente esquece de Deus. Tem pessoas, eu até postei no meu Instagram isso, tem pessoas que querem passar a eternidade com Deus. Eu quero eternidade com Deus, mas não passa 10 minutos com Ele aqui na terra. Hipócrita, sem vergonha. É isso que é, hipócrita, víbora, né? Hipocrisia total. Você acha que você tem direito à árvore da vida? Você quer passar a eternidade com Deus e não dar 10 minutos para Deus por dia? É brincadeira, né? Então, muitas pessoas vão demorar mais para chegar. Claro, vão demorar mais, né? Vão cair, vão tropeçar, vão buscar atalhos para chegar à sala do trono, caminhos que não vai chegar, caminhos largos, né? Buscar atalhos fáceis. E essas pessoas vão demorar muito mais para chegar. Vão cair, vão se machucar, é tipo o filho pródigo, se afasta, se lasca todo, né? Mas aqueles que vão pelo caminho do centro, pelas veredas da justiça do Senhor, vão chegar mais rápido. Vão pelo melhor caminho, vão pelo caminho do meio, né? E vão chegar na presença de Deus, fazendo seus zigue-zagues, aprendendo, elaborando, realizando, subindo, crescendo e chegando a Deus, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa, tá? Não importa se acredita ou não acredita, se discorda ou não, e para mim eu não tenho dúvida alguma disso, né? Um dia, todos nós vamos estar na presença de Deus, todos nós, sem exceção. Deus tem um plano de salvação para todos nós, Ele tem a árvore da vida para todos nós, para todos, sem exceção de pessoas. Deus ele não está fazendo exceção. O amor de Deus não é como o nosso, que julga, que mede. Você nunca negaria amor a um filho. O seu filho pode fazer tudo errado, você continua amando o seu filho, não é verdade? Você não perdeu a paternidade? Não perdeu, continua sendo pai e continua sendo filho. Mudou alguma coisa na sua maternidade? A sua filha continua sendo filha e você continua sendo mãe. Você não odeia a sua filha, por mais que ela faça, né? É uma coisa que eu costumava falar até pro meu filho. Ele vinha, pai, me perdoa por tal coisa. Eu falei, filho, eu não preciso te perdoar, não tem nada para te perdoar. Eu não me ofendo. Você pode fazer o que quiser, eu não me ofendo. Não me ofendo. Admiro a sua atitude nobre sua de reconhecer o erro, mas eu não me ofendo. Deus também. Ou você acha que Deus é algo tão fabuloso, tão extraordinário, né? Criou tudo do céu e terra e Deus aí pega e vai ficar ofendido. Ah, aquele meu filho ficou de mal de mim, também agora não dou mais mindinho, agora fica aí, vou ficar de burro, né? Até ele vir pedir perdão. Não, Deus já te perdoou, Deus não se ofende, gente. Acha que Deus se ofende o que você faz? Não. Ele está esperando que você venha para ver sua atitude nobre. Ok, que bom que você reconheceu, que bom que você aprendeu com o seu erro. Eu sempre te amei, o perdão já está dado. Eu estou aqui com você. Vem cá, vem receber meu abraço. Deus é amor. Infelizmente, só vai entender isso que eu estou dizendo quem tem uma experiência com amor. Quem nunca teve experiência com amor não entende o amor. Quem nunca experimentou esse relacionamento com Deus nunca vai entender isso, é claro. Nem foi falar em parábolas, não vai entender. É o que Paulo falou, vocês querem saber as coisas espirituais, mas vocês estão no leite aqui, eu não posso contar, não vão entender. Né? Jesus falava, como vocês não entendem nem as carnais, quanto mais as espirituais, vocês não vão entender. Então quem não tem uma experiência com Deus não vai entender mesmo, tá? Normal, tranquilo. Tá? Cada um tem o seu tempo de amadurecer, cada árvore dá seu fruto ao seu tempo, tudo tem o seu tempo de entender e aprender. Mas eu creio sim, todos nós vamos chegar a Deus. Um dia vamos chegar, alguns mais tarde, outros vão sofrer mais, né? E vou tomar base disso Apocalipse 7 de novo. Havia uma grande multidão, leia lá com calma, grande, que ninguém podia contar, com vestes brancas, com palma nas mãos. Multidão enorme, tá? Alguém pergunta, de onde veio essa galera? E uma voz diz, vieram da grande tribulação, onde o bicho pega para valer. Aquelas pessoas que talvez não tivessem
não subiram na primeira leva, no momento na metade da tribulação, na linha escatológica meso-tribulacionista que eu abraço, né? Não foram nessa primeira leva, mas ficaram aqui, foram deixados para trás, né? Para a grande tribulação, onde o bicho pega mesmo, né? Olha, as coisas estão acontecendo, meus irmãos. Eu já começo a escutar o toque das trombetas, né? Trombetas estão tocando e as coisas vão ficar piores. E se a gente não ficar unido de verdade, você só vai sofrer mais. Uma igreja unida é uma igreja mais forte. Você não precisa fazer parte do MGL para fazer parte desse exército. Nós somos o mesmo exército. Vocês são meus filhos na fé, vocês são meus filhos espirituais. Eu amo vocês, eu oro por vocês, eu intercedo por vocês, faço esse vídeo para vocês. Quero que a gente cresça, sabe? Que a gente possa se ajudar mutuamente, que eu possa ajudar com palavra, com direção, com incentivo, com força, com conhecimento, com fé, tirando algumas dúvidas de vocês, trazendo pautas pertinentes para aumentar o seu conhecimento. Colaborar para o reino, sabe? A árvore tem que dar os seus frutos. Dê frutos, meu irmão. Dê frutos para o reino. Porque a árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. Não adianta você dizer, eu sou uma abacateira, mas você não dá abacate. Não é assim? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. E essa é a nossa jornada, né? Vamos fazê-la com honra. Honra ao Cordeiro, para envergonhar o inferno. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembre de orar pela gente, de interceder e de trazer suprimento também, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Beijão no coração de vocês. Até semana que vem.